Dom Pedro II é o protagonista da biografia escrita por ele, vencedor do Prêmio Jabuti. O historiador e biógrafo lançou Dom Pedro II, a história não contada, pela editora Leia. Nós já tivemos a oportunidade de entrevistá-lo anteriormente, mas hoje nós falamos de novo com Paulo Rezzutti. Bom dia, escritor Paulo Rezzutti. Bom dia, Dilson. Tudo bom? Tudo bom, Paulo. E me fala aí agora, Paulo, dessa sua obra literária, historiador e biólogo, que lançou Dom Pedro II, a história não contada. O que é que não é do conhecimento do público que você conta nessa história não contada, Paulo? Várias coisas humanas, né? Como nós também, ele errava, acertava, tal. Isso geralmente não aparece nas outras biografias dele, né? Essa parte mais humana mesmo, né? Além de tudo que ele fez, né? Que já se sabe e tal, eu coloco como que foi a vida dele, todas as dúvidas, as incertezas, o que ele queria pelo Brasil, como era difícil fazer isso com os políticos que se tinha na época, a questão da escravidão que vai se arrastando durante anos e ele aflito com aquilo e também sem conseguir fazer muita coisa, porque era um imperador, não era um absolutista, né? Existia um parlamento, existiam leis que precisavam ser feitas e não era tudo que dependia dele. E as puladas de cerca, como todo homem da época, a gente acha que só o Dom Pedro I que tinha amante, mas ele também teve, né? Além da famosa Condessa de Barral, que era baiana, que ele teve um relacionamento, tem várias outras aí que eu achei, coloquei as cartas deles no livro, e aí também ele se revela um homem, assim, amargurado não, mas torturado pela questão da governança do Brasil, até mesmo nas cartas para as amantes, esse tormento de governar o Brasil transparece. Eu li em algum jornal, revista, não me lembro bem, sobre a Condessa de Barral, e que era uma mulher muito influenciadora da vida dele. Isso é verdade? É falso ou verdadeiro? Sim. Eu coloco até no livro, né, ele vai pro que se chamava Províncias do Norte na época, né, o Nordeste na época, era chamada Províncias do Norte. Então, entre 59 e 60, ele viaja do Espírito Santo até a Paraíba. E, obviamente, ele passa pela Bahia. E, na época, ela já era a preceptora das princesas imperiais, né? Ela que vai cuidar da educação da princesa Dona Isabel e da princesa Dona Leopoldina. E é engraçado que eu achei uma carta aonde ela passa um roteiro do Recôncavo Baiano. Então ela fala aonde ele deve parar. Ela faz um raio-x das famílias baianas. Então quem traía quem fingia que tinha dinheiro, mas era um falido. Então ela mostrava todos os bastidores das famílias baianas para ele, para indicar onde que ele poderia se hospedar, na casa de quem que ele tinha que declinar a hospedagem, que não ia pegar bem para o povo baiano, ele se hospedar em determinados lugares e tal. Então por aí você vê que ela meio que comandava um pouco as coisas pelos bastidores. Na capa do livro, o fato curioso é que você colocou Dom Pedro jovem, enquanto que a imagem que nós temos de Dom Pedro é aquela imagem mais geral, aquela imagem envelhecida, de barba branca, barba comprida. O que é que ele inspirou nessa juventude de Pedro? Justamente a parte não contada, porque realmente a impressão que se dá é que ele já nasceu velho, né? Ele parece mais velho que o pai, né? Sempre você olha o Dom Pedro II, o Dom Pedro I, os retratos mais jovens, e o Dom Pedro II sempre aquela coisa bíblica, né? Aquelas barbas, né? Profeta, né? Parece um profeta. Isso me incomoda porque mascara muito do que realmente ele foi. Então, por isso que eu também quis colocar uma capa assim que mostra um outro lado, né, do imperador.
que ele já tinha sido jovem, adorava dançar, adorava muitas coisas que aquele homem de barbas brancas não inspira todas essas informações. Agora, esse dado da parte romântica, a parte de amante dele, nos parece um dos mais desconhecidos da vida de Dom Pedro, porque a gente tem a ideia de que o pai dele era o pegador. Dom Pedro I não podia ver rabo de saia. Mas Dom Pedro II, talvez essa imagem que foi construída do homem de barba branca, nos inibia até a pensar que Dom Pedro fosse esse namorador todo. Não sei se eu estou falando alguma coisa errada. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Assim, né, ele nasceu, ele cresceu, ele foi educado no rastro de escândalos do pai, né? Então, o escândalo dele do pai com a Marquesa de Santos, né? Todo aquele relacionamento, aquele triângulo amoroso público, né? Que foi no primeiro reinado. Então, ele nasce nessa sombra, né? Então, obviamente que ele é criado, ele é educado para ser mais discreto que o pai. Mas ele ele pulava a cerca desde que casou, na verdade. Ele, alguns anos depois do casamento, ele já começa a ter seus relacionamentos amorosos. Então, a única diferença de um para o outro é que, assim, o Dom Pedro I deixou vários bastardos. Dom Pedro II não consegui descobrir nenhum. Mas ele teve muitas amantes, isso tem as cartas, né, que comprovam isso. E ele é meio canalha que nem o pai. Tem cartas engraçadas, tipo que ele escreve para duas amantes diferentes no mesmo dia, o Dom Pedro II. Ele escreve para duas amantes diferentes no mesmo dia, falando que não sabia o que era o amor antes de encontrá-la, né? Então, era a mesma carta, só que para duas mulheres diferentes, né? Mas a única questão é que ele era muito mais discreto. E o curioso, eu acho que aquelas barbas brancas, elas pedem tanto respeito que muitos historiadores anteriormente tiveram acesso a essas cartas, mas pensaram assim, frases pequenas, sabe, assim, não tiveram coragem de enfrentar esse vespeiro, entendeu? Ô Paulo, agora como era a relação pessoal dele com o pai? Embora o pai saísse, deixasse cedo, o pai voltou para Portugal, mas ele ficou. Quem era o mentor dele e como estava essa relação dele com Dom Pedro I? Então, ele só vai deixar de ter relação com o pai quando ele morre, né? Porque, assim, em 1831 ele convive com o pai de 25 até 31. Então, o pai sai do Brasil quando ele está com 6 anos incompletos. Ele parte em abril, né? E o Dom Pedro II vai fazer aniversário em dezembro. E de 31 até 34, o Dom Pedro fica no exílio, em 34 ele morre, em outubro de 34. E ele não deixa o filho sem uma carta, pelo menos uma vez por semana. Ele escreve semanalmente para o filho, e há toda essa troca epistolar que eu coloco no livro, aonde mostra essa preocupação do pai tentar passar a maior quantidade de valores, a maior quantidade de informações e de conselhos por meio das cartas. Então, muitas vezes você percebe que o Dom Pedro I, ele está escrevendo para o filho, mas tem partes da carta que são conselhos de como governar. Então ele está escrevendo também para o imperador, para o futuro imperador do Brasil, né? Então ele nunca perdeu esse contato com o filho e sempre tentou aconselhar ele o máximo possível. E isso pega fundo no Dom Pedro II. Essa morte do pai, ele vai sentir a vida toda. É uma das coisas que eu descobri e coloquei no livro. Você estudando os diários dele e até mesmo os itinerários das viagens que ele fez, tanto dentro do Brasil, Dom Pedro II, como na Europa, você descobre uma eterna busca por esse pai que morreu quando ele era pequeno. Então ele vai atrás de gente que participou da independência do Brasil para saber como que foi a cena, aonde que estava o pai, como que foi, né, os acontecimentos. Quando ele passa por determinados lugares que o pai também teve, ele faz questão de visitar os lugares, as pessoas que viram o pai. A primeira coisa que ele faz quando ele chega em Portugal,
em 1871, que é a primeira viagem que ele faz para fora do Brasil, é visitar o túmulo do pai, visitar a madrasta, Dona Amélia, que ainda estava viva. Então, tem essa relação com o pai que não acaba nem depois que ele vai para o exílio. Mesmo no exílio, ele continua, às vezes, fazendo paralelo entre o que aconteceu com ele, né, e o que aconteceu com o pai, que também foi exilado do Brasil. Certamente se retrata Dom Pedro também como um homem modernista, não é? Dom Pedro II. Ele surgiu exatamente, a vida pública dele surgiu também no momento de revolução tecnológica no mundo, inclusive com o telefone, etc. Ele se transformou assim num homem de vanguarda. Você poderia nos dar assim alguns detalhes sobre essa visão de Dom Pedro II, da modernidade dele, do homem que quis um país mais moderno? Ele tem a ver com a educação, né? Ele foi educado com uma mente aberta. Então, tudo para ele vai interessar. Tem uma frase que ele usa numa discussão com um amigo dele, que era bem retrógrado, esse amigo, o Conde de Gobineau, e ele fala assim, pro Dom Pedro II fala para o Conde de Gobineau: diferente de você, eu não sou um inimigo do meu tempo. Então, ou seja, tudo que era novidade interessava para o Dom Pedro II. O telégrafo, o telefone, navios mais rápidos, a locomotiva, tudo. E isso vai fazer com que eles sejam, dos homens da época dele, mais antenados ao mundo. Então ele vai participar da exposição da Filadélfia, que marca o centenário da independência dos Estados Unidos. Ele vai lá ver todas as novidades que tem. Quando ele vai para a Europa, ele tenta se avistar com todos os sábios, todos os cientistas que ele consegue falar, ver, conhecer pessoalmente. Muitos ele não consegue, mas ele troca cartas e cartas e cartas. Ele tenta convidar o Louis Pasteur para vir para o Brasil para combater a febre amarela. Aí o Louis Pasteur fala que não, tal, que a pesquisa dele era com a raiva, mas ele indica gente que possa ajudar o Dom Pedro. O Dom Pedro quer procurar tecnologias que possam ajudar os surdos-mudos a se integrarem na sociedade. É por isso que ele vai conhecer o Graham-Bell em Boston, porque o Graham-Bell tinha uma escola de surdos-mudos que ele fazia por interpretação labial e por gestual para se comunicar. Ele queria trazer tudo isso para o Brasil. Aí é por isso que ele vai ter acesso ao evento do telefone depois na Feira da Filadélfia. Então ele está sempre antenado com tudo que está acontecendo no mundo. Quando no exílio ele vai lá almoçar na Torre Eiffel, ele vai subir na Torre Eiffel, que tinha sido construído para o centenário da Revolução Francesa. Então ele está sempre antenado, né? Ele tinha uma, digamos assim, contribuição muito grande com a nação no momento em que ele era contra aumento de impostos. Ele achava que a nação expoliava o contribuinte. E de que forma você aborda isso no seu livro? Na forma da austeridade que ele praticava dentro da própria casa. De 1841, quando ele assume efetivamente, 1840, quando ele assume efetivamente o governo, né, com o golpe da maioridade, até 1889, ele proibiu que se aumentasse o valor que ele recebia para a manutenção da Casa Imperial. Então ele recebia uma pensão, um valor que era um orçamento do que ele podia gastar aquele ano. E isso não era um salário, era assim, era para pagar os funcionários dos palácios, era para pagar a manutenção dos palácios, incluía a manutenção dele, da esposa, da filha, e isso ele nunca permitiu que fosse aumentado. Então você vê o orçamento da Casa Imperial e vê o orçamento do Ministério da Justiça da época, dos outros ministérios, todos aumentaram de acordo com o aumento da receita de exportação, né, da balança comercial. Ele nunca quis aumentar nada. Todas as viagens que ele fez para fora do Brasil, ele saiu do bolso dele, saía desse dinheiro ou de empréstimos que ele pegava em cima desse valor do pagamento anual da lista civil, do que ele recebia para manutenção dele.
Ele precisa fazer o máximo possível para nunca onerar o cofre público. Ele era um grande fiscal, né, do Brasil. Isso foi uma das questões que até hoje a gente fica pensando, né, que tipo de governante é esse que viaja com o próprio dinheiro, né? Tipo, o cara não queria onerar o Estado. Tipo, a gente já teve alguém assim, né, no Brasil, que pena que não tem mais. Bem diferente de hoje, né? Meu querido Paulo, agora, evidentemente que com a proclamação da República, daí em diante começou o inferno astral para Dom Pedro II. Como é que foi a saída dele do Brasil? O que é que aconteceu com esse período dele de exílio na Europa? É a coisa mais triste do mundo, porque ele é banido, né? Porque assim, acontece um golpe militar que acaba virando um golpe republicano no 15 de novembro. Aí ele é banido do Brasil. No dia 17, ele é embarcado praticamente à força, na calada da noite, do 16 para o 17, num navio que leva ele para a Europa, sem um centavo no bolso. Ele tem, para mandar telegrama, ele tem que pedir dinheiro emprestado para o comandante do navio. Eles saem com a roupa no corpo, basicamente, do navio. Ele e a família imperial. E eles não desviaram dinheiro, eles têm que viver meio que de esmola na Europa até conseguirem vender as coisas aqui no Brasil para poder mandar dinheiro para a Europa. E aí, com isso, ele acaba, assim, é muito triste, porque ele morre de saudades do Brasil. Ele não morre de saudades de ser imperador do Brasil. Ele morre de saudades do Rio de Janeiro, de Petrópolis, do Brasil em si. A imperatriz Teresa Cristina, ela morre em dezembro de 1800. Eles chegam em Portugal no começo de dezembro, final de novembro, começo de dezembro. Ela morre assim que chega a notícia de que eles tinham sido banidos definitivamente do Brasil, que eles não podiam mais voltar para o Brasil. Ela tem um ataque cardíaco e morre. Quer dizer, ele perdeu o trono, perdeu a mulher, aí ele vai passar até dezembro de 1891 na Europa, praticamente na França, o que é muito engraçado, porque vários governantes europeus ofereceram castelos, ofereceram lugares para ele ficar de graça, e ele vai ficar onde? No único lugar que ele se sentia bem na Europa, que era onde? Na República Francesa. Era a única república europeia, que era onde e era o lugar que ele melhor se sentia em casa, vamos dizer assim. E o que é uma antipropaganda à República Brasileira recém-instalada, né? Aliás, os republicanos, eles rebolam muito para conseguir reconhecimento enquanto Dom Pedro II está vivo. Porque ninguém acredita que fizeram o que fizeram com Dom Pedro II expulsar ele aqui. E aí ele vai viver triste, por saudades do Brasil, mas é uma coisa ele é muito íntegro. Ele se recusa terminantemente a falar mal de qualquer coisa referente ao Brasil. Lembrar, salvo o melhor engano, que a família imperial brasileira, ela é toda também parente da família francesa, né? Salvo o melhor engano, da família austríaca, ou seja, me parece que era toda uma família, uma ligação de consanguíneo muito grande, né? França, Áustria, Portugal. Como é que era essa mistura familiar, meu caro Paulo? Então, a questão é assim, bom, ele era primo do imperador da Áustria, né, o Francisco José da Áustria, era primo dele, aquele da Cici, né, que teve filme e tal, era irmão dele. Ele era tio-avô do rei que estava sendo coroado quando ele chega lá no exílio em Portugal. Então ele era aparentado com várias casas europeias, mas todas essas casas europeias meio que torciam o nariz pro Dom Pedro, porque ele era muito democrático pro imperador, entendeu? Ele não fazia questão de oba-oba, né, de toda aquela gala, daquela pompa e circunstância. Quando ele chegava na Europa, ele falava que quem estava lá era que ele tinha deixado o imperador no Brasil, que quem estava lá era o cidadão Dom Pedro de Alcântara. Então isso fazia com que esses parentes europeus vissem ele com certo temor, porque ele, bem ou mal, representava quase como um republicano.
né? E ele tinha meio essa alma republicana. Ele mesmo achava que a república, na cabeça dele, seria uma consequência natural da evolução do Estado. Então que a monarquia seria como se o Estado ainda, a nação, precisasse de um tutor, alguém que velasse pelos interesses gerais do país. E a república ele via como uma evolução de quando essa população chegasse num nível cultural e educacional autossuficiente para eleger os seus próprios governantes de maneira sã, né, de maneira equilibrada e tudo mais. Ele tinha essa ideologia, né? E ele mesmo coloca no diário dele que ele teria abdicado como pai se ele não se achasse em condições de tentar levar o Brasil a uma república. Mas, obviamente, que essa república que ele sonhou não tinha nada a ver com o que aconteceu, que foi um golpe de Estado. Né? Eu acho que não tem nem nada a ver do que ele imaginou para o Brasil hoje em dia. Olha, Paulo, interessante essa sua obra. Mais uma vez você acerta em cheio. O país realmente vai conhecer o verdadeiro Dom Pedro II nesse livro que você escreve, essa biografia, Dom Pedro II, a história não contada pela editora Leia, de modo que você pode falar do livro. Como sempre eu pergunto aqui aos autores onde encontrar o livro, porque hoje a internet está aí. Nós temos muitas livrarias na Bahia, mas a Bahia não é assistida como ela merecia de livrarias. Graças a Deus, a nossa região aqui, Feira, Salvador, nós temos, mas se muda fora, aqui na Bahia, precisa conhecer sua história e você fica à vontade para falar do livro em si, o preço, se for possível, como localizar a sua editora, e fique à vontade, porque é um prazer muito grande de ter você mais uma vez aqui falando de cultura, falando de literatura e sobretudo falando de Dom Pedro II. Bom, aos amigos baianos, obviamente ele teve aí na Bahia, como eu falei, né, e eu conto bastante coisas dele aí na região Nordeste, e principalmente na Bahia, e o meu livro ele pode ser encontrado em todas as grandes livrarias, Saraiva, Livraria Cultura e outras. Na internet, eu recomendaria entrar no site casadosmundos.com.br, quem quiser comprar, bem mais barato, dá para comprar lá, que é praticamente direto com a editora. E os lançamentos começam agora, né? A partir de amanhã eu estou em Belo Horizonte, depois Rio de Janeiro e São Paulo. Quem sabe ainda no final do ano eu consiga ir para o Norte e Nordeste também lançar. E o valor é R$ 69,90, mas por esse site dá para comprar mais barato. Meu amigo, muito obrigado mesmo, e a produção aqui agradece também a você. Obrigado, bom dia. Ok, Paulo Resulti.